Querido, vamos ficar de pé, que de verdade, que alegria estar aqui com vocês. Comunidade do Caminho que verdadeiramente para nós é uma família. Na verdade, a Igreja do Senhor é uma família em toda a terra. Mas acontece que, pela graça de Deus, temos experimentado tantas coisas bonitas juntos. E aqui nós estamos hoje com essa responsabilidade de estar ministrando nessa comemoração, nessa festa. Parabéns para a Comunidade do Caminho, parabéns para a liderança, parabéns para toda a liderança, parabéns para todos os irmãos que têm sido ungidos por Deus para viverem Comunidade do Caminho, viverem esse propósito, viverem essa visão. Louvo a Deus pela vida do pastor Denilson, Andréia, pastor Júnior, Meire e todos os pastores que fazem parte desse ministério. Agradeço de verdade a oportunidade. Eu gostaria que vocês abrissem comigo 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Aleluias. Quero ministrar de forma incrivelmente rápida. Aleluia. Agora eles estão rindo de mim. É tão rápido que eu trouxe duas Bíblias aqui. Incrivelmente rápida. Amém. Aleluia. Na verdade, pastor Denilson, eu vou deixar aqui hoje o esboço, tá? A síntese, porque o que eu tinha para falar, eu pensei, pastor André, que a palavra ia ser passada para mim 8 horas, né? Para mim poder ficar até 10 horas. Mas como foi passado agora, vai ser até meia-noite, eu estou brincando. Não quero sair linchado daqui, mas de verdade, vai ser rápido hoje, vocês vão estranhar. Vocês vão falar assim, cadê o pastor Anderson? Mas, queridos, eu sei que Deus continuará falando com vocês. E a palavra está aqui no coração. Eu faço sermão, eu preparo sermão, mas eu tenho dificuldade de ficar preso no papel, porque a palavra, ela toma o meu coração e ela vai tomando direções tão interessantes que até eu fico surpreso, sabia? Eu fico assim, não sabia que você sabia isso, rapaz. Eu vou acabar indo para a sua igreja, viu, pastor? Você fica assim de vez em quando. Mas vamos lá. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo 14. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi foi ungido sobre todo Israel, prender a Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles, mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale de Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus? Entregar-mos-ás nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, obrigado, meu querido, ali os derrotou e disse, Deus por meu intermédio, Deus pelo meu poder, rompeu as fileiras dos inimigos diante de mim, como quem rompe um rio transbordando. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim, ali deixaram os seus ídolos. E ordenou Davi que lhes queimasse. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus, e esse lhe respondeu, não subirás após eles, mas rodearás por detrás deles e ataca-os por defronte das árvores de bálsamos. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das árvores de bálsamo, então sai a peleja, porque Deus saiu diante de ti.
a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor fez temível a todas aquelas gentes. Coloque a mão no seu coração. Pai, muito obrigado. Essa noite estamos aqui mais uma vez com essa responsabilidade de estar ministrando tua igreja amada, aos teus filhos, aos teus servos. Eu vejo ungidos aqui, eu vejo Davis aqui, muitos Davis, eu vejo muitos ungidos e ungidas do Senhor. Eu vejo muitas crianças com promessas, juniores, jovens, adolescentes, adultos, anciões, anciãs, com a marca de unção. Tu és o Deus da unção. Tu és o Deus que nos marca com unção, para vivermos e fazermos coisas extraordinárias. E nessa noite me dê a graça, Senhor, para ministrar e selar e confirmar os vindos do Senhor. Nós te agradecemos, nós cremos que o Senhor nos surpreenderá nessa noite. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vocês podem assentar, que maravilha. A Bíblia diz que os filisteus ouviram que tinham ungido a Davi. E essa notícia incomodou muito os inimigos do Senhor. Eu quero dizer para você que você, querendo ou não, você tem muitos inimigos. Muito mais que você imagina. Talvez eles tenham se revelado muito pouco, não sei, porque está faltando unção. Você quer saber se você está ungido? Você quer saber se a unção de Deus está transbordando na sua vida? Os inimigos se levantam à torta e à direita, porque unção incomoda o inferno, unção incomoda os inimigos, unção faz os inimigos tremerem. Unção é algo que as pessoas veem, as pessoas desse mundo, do mundo tenebroso, do mundo cósmico, todos enxergam unção, porque unção vem de Deus. Os filisteus estavam lá tranquilos, mas quando eles ouviram falar que ungiram a Davi, eles se levantaram. Sabe por quê? Na verdade, Satanás, o inferno, os carnais, o mundo não está preocupado com você, mas com a unção que está com você, com a conexão de unção que está com você. Quantos aqui receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Diz amém. Você é ungido, porque Jesus Cristo mora em você. E convém que ele cresça e que você diminua. E eu louvo a Deus porque aqui nesse lugar tem homens e mulheres de Deus que têm contribuído para que Jesus cresça. E eles mesmos, como ministros, diminuam. Porque tem muitos líderes por aí, por esse mundo afora, que eles fazem o contrário. Eles trabalham uma forma, eles ministram, eles vivem o ministério de maneira que eles têm crescido, o nome deles, a placa deles, o CNPJ deles, a proposta deles, os dogmas deles, a religião deles, tem crescido, e Cristo diminuído. Mas a proposta é que ele cresça, a proposta é que ele venha, porque à medida que ele se levantar, todos vão ser atraídos, todos vão ser atraídos ao propósito, todos vão ser atraídos à visão. Os ministérios, a sua vida, os seus sonhos, os seus planos, eles vão fluir, eles vão acontecer de uma forma cada vez mais efetiva. Ah, irmãos, unção,
Unção pública, diga unção pública. O diabo não respeita a unção pública. O diabo não respeita uma unção para o inglês ver. O diabo não respeita uma unção superficial. Uma unção institucional. Mas ele sabe quem Deus escolheu ou encontrou lá no campo, por detrás das malhadas. Comunidade Caminho, 23 anos, com vigor, com energia, com sonho, com visão, com disposição de viver e de celebrar como igreja, mais 50 anos, mais 100 anos, mais 200 anos, mais 150 anos. Por quê? A unção é verdadeira. E ela nasceu na vida de um homem de Deus, pastor Denilson. E sim, vários discípulos têm captado, identificado, se comprometido com essa unção. Não é unção externa, não é unção aparente, mas é a unção que Deus reconhece. Eu encontrei Davi por detrás das malhadas. Alguém disse que ética nós praticamos ou evidenciamos quando estamos ou vivemos no ambiente de público. Ética é algo que eu demonstro ter diante das pessoas. Caráter é quando ninguém está vendo. Os filisteus estremeceram por causa dessa unção, porque na verdade Davi não tinha apenas ética, ele tinha caráter. Ética, os homens podem aprovar, mesmo que o cara seja um pilantra, mesmo que o cara seja alguém totalmente desprovido daquele título, mas caráter é algo inquestionável. Essa unção aqui de Davi, na verdade, ela foi a terceira da unção sobre a vida dele. Ele teve duas outras unções. Primeiro, Deus o reconheceu, aonde ninguém estava vindo. Eu te pergunto nessa noite, os homens têm te reconhecido, os homens têm aplaudido você, os homens têm aplaudido o pastor Antos, e muitas vezes Deus sabe que eu tenho que administrar tantas falas, tantas coisas que dizem ao meu respeito, e por causa disso eu até criei uma frase. Se eu fizer um livro de frases um dia, pastor Adenilson, essa frase vai ser uma das prediletas minha, que eu diga assim, olha, diante dos elogios, eu digo assim, ó, não se iluda, se Jesus sair, só sobra pó, ou não sobra nada. Jesus é tudo que eu sou, Jesus é tudo que eu aprendi a ser, Jesus é o fôlego, é a unção, é a graça que me faz permanecer e persistir naquilo que Ele me ensinou a ser, e é por causa de Jesus que eu não desisto nunca. Queridos, os homens têm te reconhecido, mas Deus tem aprovado o seu caráter e a sua essência. Comunidade Caminho é um lugar, é uma igreja para viver realidades gloriosas, grandiosas, maravilhosas. A unção é algo que tem que fazer parte daquilo que nós somos, em essência,
não apenas em realizações. Quantos estão entendendo? Diz amém. Sim, é porque Davi tinha caráter e foi reconhecido primeiro diante de Deus, quando ninguém o reconhecia, que ele foi ali, sim, ungido pelo profeta Samuel, mesmo Samuel não querendo. Sabia que Samuel não queria ungir Davi? Quantos aqui sabiam? Até tu, Samuel. Samuel era o profeta. Ele enxergava até atrás, não é atrás da porta, não. Samuel enxergava até atrás da montanha. Mas naquele dia, Davi era tão improvável que até Samuel achou que Davi não tinha nada a ver com a parada. Mas o Senhor diz assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Quantos aqui são homens, mulheres, seres humanos? Quantos aqui? Cuidado com seus olhos. O Senhor diz para mim, o Senhor disse para Samuel, nós temos a tendência de ver a aparência. Eu desafio você a enxergar com os olhos do coração. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Os olhos do seu coração são os olhos que Deus escolheu para que você reconheça os ungidos do Senhor. Eu vejo muitos ungidos aqui, eu vejo muitos Davi aqui, pastora Meire. O Senhor, enquanto você está ensinando, Ele está falando: olha, esse aqui é Davi, aquele ali é Davi. Na verdade, a proposta é que todos sejam Davi, porque a unção de Davi não tem a ver com título, com pessoas, com nomes. A unção de Davi tem a ver com propósito. É algo maior, é algo mais pleno. Mas, queridos, a unção é perigosa. Diga, a unção é perigosa. Meu Deus, a unção é arriscada. A unção é desafiadora. E eu te digo, ó, quando a sua vida estiver muito tranquila, toma cuidado, tem alguma coisa errada com a sua unção. Certa vez Jesus estava na sinagoga, quietinho, quietinho, quietinho. Quantos aqui lembra do Joselino Barbacena? Quantos lembram aqui? Escolinha do professor Raimundo. Vocês não sabem o que é humor saudável, criativo, inteligente. Vocês não sabem. Escolinha do professor Raimundo era quase como uma final da Copa do Mundo. Todo mundo parava para ver, incrível. E tinha um tal de Joselino Barbacena lá, quando o professor chamava ele, e ele ficava lá assim, já lá vem você, já lá vem você. Ele ficava só. Jesus estava lá na sinagoga, como Joselino Barbacena, quietinho, lá no cantinho, na dele, e de repente, lá do outro lado, um capeta, um demônio, como diz a irmãzinha do interior, um Lucifere. Ele começa a agitar, começa a babar, e de repente começa a gritar: filho de Davi, o que você veio fazer aqui? Por que você está nos incomodando antes do tempo? Unção é assim. Unção, ela sobressai. Unção, ela transborda. A unção, ela impõe. A unção, diga, a unção é a economia de Deus. Quantos amam Jesus? A casa dos discípulos. Diga, a casa dos discípulos. A comunidade Caminho. A igreja do Senhor. O seu ministério. Quantos amam? Eu te desafio a entrar na unção. Porque a unção é a economia de Deus. Amados, quantas vezes nós, como pastores, perdemos tempo em muitas coisas. E só uma coisa é necessária: está aos pés daquele que é a fonte da unção, o Cristo, para nós transportarmos de unção.
Os homens que você mais admira na história, inclusive na Bíblia, sabe o que eles faziam mais? Inclusive esse tal de Davi aqui, o que eles mais faziam era orar. Era orar. Era orar. Lutero, o grande reformador, meu Deus, nós vamos precisar da eternidade para saber da importância desse homem para o reino de Deus. Sabe quantas horas que ele orava por dia? 3 horas. Davi, sabe quantas vezes ele orava por dia? 7 vezes. Daniel, 3 vezes por dia. Só uma coisa necessária. Nós precisamos de unção. Porque quanto mais a unção transbordar e tomar conta dos nossos corações, das nossas mentes, porque sabia que a unção te ajuda a pensar com criatividade, com inteligência, com liberdade. A unção te coloca em conexão com Ele. E a unção, ela faz que você gaste muito menos energia. Eu contei o exemplo de Jesus. Eu lembro que uma vez, irmãos, eu já expulsei muito demônio na vida, viu? Eu, Denilson, o Dedecão ali, o meu querido pastor, me desculpa aqui, irmão, ele me chama de Canelão, eu tenho liberdade de chamar de Dedecão, mas não fala nada com ele, é só para nós, tá? E esse camarada, ele me deu esse apelido de Canelão, eu não sei porquê, sabe? Mas toda a minha vida eu fui Canelão, mas ninguém teve essa revelação, e ele teve essa revelação. A gente estava fazendo um jejum de, eu não sei se foi 3 ou 5 dias, só na água, e Deus nos falou muita coisa legal. Mas uma das coisas que Deus falou, Ele disse que foi revelação. Ele olhou assim para mim, a gente lá de bermuda, depois de 3, 4, 5 dias sem comer, só na água, Ele olhou assim, olha, ministro Canelão, e não é que pegou? Ministro Canelão. É economia de Deus. Eu não sei o pastor Denilson, mas até hoje eu tenho saldos daquele tempo. Sabe por quê? Unção ninguém toma de você, a não ser você mesmo. E muitas vezes nós insistimos com coisas que facilmente nós podemos perder. Mas a unção ninguém pode tomar de você. Só se você permitir. Jesus estava lá, sem esforço nenhum. Ele só falou assim, sai dele. E o bicho foi embora. Mas eu estava falando, uma vez eu tive uma experiência, pensei muito demônio na vida, mas uns foi fácil, outros difícil, mas uma vez eu fiquei, irmãos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, sei lá, 5 horas. Se eu não tivesse esse corpo atlético, né? Essa musculação definida. Você está brincando comigo? Você tem que ir para as academias, você tem que jogar uma bola, você pode pegar de vez em quando umas pedreiras aí que você tem que ter físico, disposição, ministério é luta, é prova. Irmão, 5 horas, meu Deus. Jesus só olhava, Jesus só levantava a mão, Jesus dizia ao vento. Sabe por quê? Como ninguém, Jesus orava. E eu estou falando de Jesus, Filho de Deus encarnado, por toda a eternidade com o Pai. Sabe o que Jesus fazia? Lê o Evangelho. De vez em sempre, às 18 horas da noite, sabe o que Jesus fazia? Deixava todo mundo, ia para o monte. E sabe o que ele fazia? 12 horas orando. Ele e o Pai, se humilhando, se rendendo, submetendo Ele mesmo, a vontade dEle, à vontade do Pai. Porque eu quero dizer uma coisa para você, a unção faz com que o seu eu, o seu ego se submeta ao propósito, porque unção, verdadeira unção, tem a ver com propósito. E você, casa do discípulo, e você, comunidade de caminho, e você, como é que é a comunidade lá da restauração?
que na verdade faz parte da igreja do Senhor, nós temos um propósito maior do que a gente. Existe um propósito, existe uma unção, existe uma realidade maior que você dentro de você. E à medida que isso flui, à medida que isso toma a sua vida, as coisas vão acontecendo. A unção é uma ameaça para os inimigos do Senhor, mas a unção, ela potencializa a sua melhor versão. O escritor da carta de 1 João, ele diz assim: vós tendes a unção que vem do Santo. Diga, unção tem a ver com santificação. Diga, e santificação tem a ver com a verdade da palavra de Deus. Jesus orou para os discípulos lá no cenáculo, e ele orou assim: Pai, santifica a comunidade no caminho, na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdadeira unção vem pela santificação, e a santificação da palavra de Deus. Sabe por quê? Você foi chamado para ser e ser exatamente aquilo que a Bíblia diz que você é, meu amigo. Ei, eu gosto de dizer lá na casa dos discípulos que a Bíblia é um livro de afirmação. Repita comigo: a Bíblia é um livro de afirmação. E a afirmação é uma das linguagens do amor. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é um livro de afirmação de Deus a seu respeito. E você precisa dessa unção, porque essa unção, inclusive, vai quebrar a incredulidade que muitas vezes há em mim, em você, de se submeter à palavra que diz que você é. É incrível o que Deus diz a seu respeito, mas o problema é que o mais incrível ainda é que tem muitas pessoas que não sabem o que Deus diz a respeito delas. Sabe por quê? Não lê a Bíblia, ou já passou pela Bíblia, ou leu uma vez apenas. Eu desafio você, e vocês que já fizeram discipulado com o Adenilson, eu não sei se é ainda assim, comigo é assim. Outro dia eu comecei discipulado com um camarada, eu falei assim: se quiser discipulado, vai ler a Bíblia, porque, como dizia a canção, o meu negócio é Jesus Cristo e nada mais. E Jesus Cristo é a palavra. Eu falei: se não ler a Bíblia, nós não temos assunto. Muitas coisas, eu vou ficar falando de muitas coisas, você vai ficar boiando, e eu não quero que no discipulado você fique boiando, porque discipulado não é lugar para boiar. O discipulado é lugar para se aprofundar. Tem que ler a palavra. A Bíblia é um livro de afirmações gloriosas de Deus a seu respeito. Mas é preciso de ler, meditar, aprofundar, apropriar. Porque inclusive a Bíblia vai livrar você de uma coisa chamada idolatria. Diga idolatria. Eu não sei quantos já pararam, se atentaram para um perigo aqui que Davi passou por ele. A Bíblia diz, nós lemos, que Davi derrotou o exército dos filisteus, destruiu. E Davi usou uma linguagem de transbordo de rios. Davi usou uma linguagem de fúria da natureza. Ele disse assim: o Senhor destruiu meus inimigos como um enchente de rio. Eu não sei quantos já passaram por isso. Eu já passei por isso. Quase que eu não estou aqui. Quase que a Isa não teve a oportunidade de casar com esse homem lindo, maravilhoso. Irmãos, quase que eu fui. Sabe por quê? Chuva na cabeceira. Choveu lá. E a gente estava ali, tranquilo, atravessando o rio, na minha canela, e como diz o Denilson, minha canela é privilegiada, né? A água estava aqui,
o rio de 15 metros de largura. Eu ia para outro lugar pescar, eu estou atravessando, de repente, no meio do rio. Aquele riozinho virou simplesmente um oceano. Eu fui levado. Mas como que o diabo, a circunstância, o mundo, não pode tirar um homem ungido, um homem de propósito, fora do tempo de Deus? Eu não fui. Foi assim. Davi disse, olha, Deus fez isso. Sabe o que Deus fez? Operou um milagre ali, naquela conquista contra os filisteus. E é isso, meu irmão. Você quer saber como que está o nível da sua unção? As conquistas que você tem realizado no ministério. Ela tem mais a ver com o sobrenatural ou com o natural? Ela tem mais a ver com a sua força. Ô, Cíntia, você está me dando sinal já, Cíntia? Maravilha. Tem mais a ver com a sua força, com o seu talento. Eu não tenho nada contra talento, tá? Cheguei aqui o pessoal tocando, aquele irmão barbudo ali, ó, só no estilo, é bonito. Como eu gostaria de tocar, que maravilha, cantando, tocando, não é difícil, né, irmão? Tem coisa que é talento mesmo, tem jeito não. Eu estou aqui com meus 33 anos, né? E quantas vezes, pastor Denilson, eu tentei, gente, eu tenho que aprender a tocar violão. Imagina eu tocando, né? Que eu sou muito livre para cântico espontâneo, tocando e profetizando, e dando, pulando, e dando cambalhota, tá, não tem jeito, eu fico ali, começo a cantar, mas eu tenho que olhar para o violão, aquela coisa de desespero. Irmãos, bom demais, tá? Talento. Mas é a unção que vai fazer a diferença. É a unção que vai tocar os corações. É a unção que vai levar as pessoas a converter. É a unção que vai subjugar os inimigos do Senhor. E foi isso que aconteceu. Os inimigos foram derrotados. Mas diga assim, os inimigos derrotados, eles têm estratégicas. E qual foi a estratégia aqui? Sabe o que os filisteus fizeram? Eles deixaram os ídolos. Deixaram os ídolos para trás. Será por que eles deixaram os ídolos? Eu não sei se você sabe, só você estudar. Era uma estratégia dos inimigos do Senhor, porque eles sabiam que o povo de Israel só tinha poder e autoridade para experimentar essas coisas sobrenatural. E leia a Bíblia, que você vai ver muitas e muitas vezes batalhas, realidades gloriosas, chuvas, com pedras enormes, tempestades vindo, e os povos assustados. Meu Deus, a natureza, os deuses da natureza se levantaram contra nós. Não, é Adonai de Savaote lutando por aquele povo. E eles sabiam que se aquele povo entrasse pela idolatria, aquele poder sobrenatural não ia, poder sobrenatural que eles não sabiam, não entendiam. Sabe, eu gosto quando as pessoas chegam para mim assim, pastor Nilton, e falam assim, como você conseguiu fazer isso? Como é que é essa oração? Essa palavra, outro dia eu fui num velório, diz a Isa que eu sou o melhor pregador de velório que ela conhece, né? Eu não quero que o seu parente me convide para o seu velório, em nome de Jesus, você vai viver muito tempo, glória a Deus. Mas eu lembro, irmãos, que teve um velório nessa época da pandemia, que Deus me deu tanta graça, mas tanta graça, que os familiares daquela senhora que estava ali, pediram, pelo amor de Deus, para a filha da irmã que estava falecendo, vão criar um grupo de WhatsApp. Tem uma transmissão, eu não conheço um monte de tecnologia, é uma transmissão, Zoom, né? Como é que é? Eu não sei, não. Oi? Vou fazer o Google Meet, que eu quero ouvir aquele pastor de novo. Meu Deus, a minha vida mudou. Irmãos, é unção. Deus quer que você opere na unção. Ótimo o seu talento, ótima a sua experiência, ótima a sua labuta, mas as pessoas têm que olhar e ver a unção. Porque é a unção que converte, irmãos, porque o mundo tem muito talento.
E não é só o mundo. Ei, tem uma igreja por aí afora que tem muito talento e pouca unção, pouco compromisso. Estão envergonhando o nome de Jesus. É a unção que vai tocar essa geração. É essa unção, inclusive, que vai atrair os desegrejados, os desviados, porque eles já experimentaram uma unção azeda, religiosa, que os afastou dos altares do Senhor. Nós queremos essa unção, nós precisamos dessa unção, mas muitas vezes o perigo da idolatria é lançado. E eu quero dizer, te advertir, toda vez que vier uma unção, cuidado com a idolatria. Cuidado com a alta idolatria. Idolatria não tem a ver com budismo, idolatria não tem a ver com igreja católica. Eu quero desvendar essa mentira aqui. Idolatria tem a ver com o ser humano, comigo e com você. E geralmente depois de uma grande conquista, de uma grande realização, de um grande rompimento, a idolatria vai tentar tomar o seu coração. De uma forma sorrateira, enganosa. Talvez a idolatria vai ter um nome bom. Um nome bonitinho, lindinho. Foi o Senhor que me deu. É isso mesmo que aconteceu com Davi. O Senhor deu uma grande vitória para ele. E ali estava a idolatria. Tem muitos pastores, tem muitas igrejas que erraram o caminho. Sabe por quê? Trocaram a adoração pela idolatria. O que você tem feito com as idolatrias que tem muitas vezes te cercado? Quantos aqui são seres humanos? Levanta a mão. Cuidado com a idolatria, ela está muito mais próxima de você que você imagina. O que você tem feito? E o que Davi fez com a possibilidade de idolatria que chegar a ele? O que ele fez? Queimou. Nós não podemos brincar com a idolatria, nós não podemos brincar com o mundo. Jesus explicando a parábola da semente, e ele diz que uma das sementes que morreram foi por causa, sabe de quê? Escuta aí, por causa da concorrência do mundo. A concorrência do mundo, que muitas vezes está sendo espiritualizada pela mídia que está aí, inclusive a mídia gospel ou gospel, que não tem nada a ver de evangelho, ela tem concorrido, ela tem feito que a boa semente, a unção que está em você, tem sofrido uma verdadeira concorrência. Coloque a mão no seu coração, diga: o meu coração é só dele. Eu não aceito nenhuma possibilidade, eu rejeito qualquer concorrência em relação ao Senhor da minha vida. Irmãos, concorrência no mercado é uma coisa livre, tá? Coisa normal. Viu? No mercado da economia é normal, é aceitável, né, pastor Júnior? Mas em relação ao reino de Deus, essa palavra tem que ser riscada. Em relação a Jesus, não há concorrência. Eu sou louco, varrido, maluco, e é só Ele. Aleluias! Cuidado com a idolatria. Ela é enganosa. E ela só quer uma coisa: tocar na sua unção. Porque a idolatria, ela esvazia a unção. E pior do que a unção, pior do que esvaziado da unção,
é os mecanismos que a igreja tem buscado para substituir a unção. A unção vai embora, não há força, não há capacidade de arrependimento, de se autonegar, e aí a igreja começa a gerar uma maquiagem, para mostrar, ou tentar mostrar que a unção que já foi, para mostrar que a unção que já foi está ainda presente. Davi queimou todos os ídolos. Davi queimou todas as possibilidades de tocar o coração dele. No livro de Cantares a gente lê: eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Sua bandeira sobre mim, sobre meu coração, é o amor. Aleluias! Unção traz comunicação, diga unção. Ela proporciona comunicação. Sabia que a unção que está em você, ela comunica com você. Só que a linguagem da unção é uma linguagem celestial. Diga, eu tenho que ter ouvidos para ouvir, porque senão eu não vou acreditar. Ouvidos espirituais para ouvir. Diga assim, o ouvido espiritual está no meu coração. Aleluias. Os filisteus foram derrotados. Davi não caiu na armadilha dele, queimou os ídolos, mas eles voltaram. Diga assim, eles sempre voltam. Enquanto tiver unção em você, eles sempre vão voltar. Porque o negócio não é você, o negócio é a unção que está em você. Você está achando que você é a última bolacha do pacote? Olha, eu quero dizer para você o seguinte, que você ficou muito mais bonito que você era. Antes de conhecer Jesus, muitos, né, pastor, era estragadinho, mas Jesus chegou e... Eu tenho o costume de dizer que, olha, quem aceita Jesus de verdade e converte, não tem jeito de ficar feio. Que até os feios, até os fiotes de bicho de goiaba, fica bonito, porque Jesus é maravilhoso. Agora os caras que já são bonitos, fica aquela coisa, né? Meu Deus, é muita beleza. A unção faz isso. A unção promove isso. Davi era um menino muito bonito, mas a unção dele fez dele um homem respeitado. Diga assim, Davi ouvia o Senhor com o coração. Porque é necessário ouvir a Deus com o coração, para você poder captar a frequência que está muito além daquilo que os olhos vê, os ouvidos ouvem, e o coração pode perceber. É necessário ouvir com o ouvido do coração. Os filisteus vêm novamente, e sabe o que Davi faz? Davi já tinha arrebentado com eles. Sabe o que Davi faz? Porque a unção comunica. Davi falou assim, Senhor, eu vou atacá-los de novo. E eu estou falando aqui de um camarada que sabia guerrear, como poucos no mundo. Eu estou falando aqui de um camarada que já tinha destruído ou matado várias vezes os filisteus, é só ler a Bíblia. Sabe aquele time que é freguês do outro? Que perde de 5, perde de 3, perde de 10, perde de 15. E Davi já tinha dado balaiada nesse pessoal, Denilson. E aí os filisteus vêm.
E aí sabe o que Davi faz? Consultou o Senhor. Um dos problemas nossos, irmãos, é quando as coisas começam a dar certo, e vai acontecendo, e o milagre, e acontece isso, e acontece essa vitória, um rompimento, aí você começa a se achar bom demais. É o começo da queda, da frustração, da derrota. Está ali o Davizinho, já tinha derrubado gigante, ele já tinha subjugado várias nações, e ele fala: Senhor, eu posso atacar esses patos, esses perrela de novo? Como é que é? O que você tem para me falar aqui? Ô Cíntia, já deu 45 aí, né? Então estou terminando aqui. Aí Davi fala assim: Senhor, como você quer que eu faça? E aí Deus vem com uma resposta inusitada. Eu acho fantástico isso em Deus. E quando você é ungido, as pessoas olham assim e falam assim: o que esse Juninho tem? O que essa Maria tem? O que a Joana tem? Ele não tira né, coelho da cartola, não. Ele tira dinossauro da cartola. Ele tira não sei o quê. Meu Deus! Vou atacar, senhor? O senhor, não vai atacar agora. O que eu vou fazer? Eu quero que você faça uma coisa. Eu quero que você acalme o seu coração. Silencie o seu coração. Porque muitas vezes, irmãos, versículo 15 do capítulo 14, eu tenho uma tradução aqui, que para muitos é meio assustador, e foi para mim também, mas eu acho interessante ler a Bíblia em várias versões. Pastor antes gosta de ler, quando vai ler a Bíblia, eu procuro ler a Bíblia uma vez por ano, esse ano eu estou lendo 2 vezes, alguns anos da minha vida eu li 2 vezes, e depois que eu conheci Jesus, é 1 vez ou 2 vezes, é 1 vez ou 2 vezes. Então, por isso, como eu não nasci hebreu e nem grego, que são as línguas originais das Escrituras, eu gosto de muitas possibilidades de traduções para a gente, né, se informar o melhor possível, e tem uma tradução que eu acho fantástica, que recomendo. Se você escandalizar muito, você tem problema, você pode dar a Bíblia para mim, eu vou colecionar lá. Mas é a Bíblia Judaica Completa, Bíblia Judaica Completa, do David Stein, um judeu messiânico. O que é judeu messiânico? Ele acreditava em Jesus como Messias. Então ele traduziu a Bíblia. Eu acho fantástico. E aqui, no versículo 15, depois que o Senhor pergunta a Davi, Davi pergunta ao Senhor se ele ia atacar, o Senhor fala assim: agora não. Então tá, Senhor, o que eu vou fazer? Acalma o seu coração. Irmãos, porque escuta o que eu vou falar aqui. Em muitos momentos, Deus vai falar com você no meio do barulho, correndo, brigando, enfrentando, mas em muitas vezes Ele vai precisar que você acalme o seu coração, silencie. Mas por quê? Ele é Deus. Muitas vezes Ele quer nos parar. Muitas vezes a gente acha que a gente está bom demais. Eu estou no ritmo aqui, ó, imparável. Tem um menino na igreja que gosta de falar: nós somos imparáveis. É verdade, mas às vezes nós temos que parar. Sai do ritmo. O Senhor para. E o Senhor disse assim para ele: quando o seu coração, diga, quando o seu coração ouvir o som da marcha no topo das árvores de bálsamo, mova-se, diga, mova-se e ataque. Aleluias. Tem um barulho do céu que só o seu coração pode ouvir. Tem uma direção de Adonai que só o seu coração pode ouvir. Você não vai ouvir aqui não, é lá. E tem que ser o coração, como o de Davi, segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Senão Deus vai falar e você vai repreender Deus. Muitas vezes, irmãos, escuta o que eu vou te falar aqui, se você não for amigo de Deus, como
Abraão, você vai repreender Deus, vai falar assim, para trás de mim. Você está rindo? Você lembra do pedido a Deus? Pedido de Deus para Abraão? O que Deus pediu para Abraão? O que Deus pediu para Abraão? Seu filho. Quero seu filho. Quero que você mete a faca no seu filho. Me sacrifique. Sabe o que Deus estava pedindo a Abraão? E se Abraão repreendesse a Deus ali, era muito normal. Sabe por quê? Deus estava pedindo a Abraão, escute aqui, um sacrifício pagão. Sim ou não? Eram os pagãos que faziam isso. Sacrificavam seus filhos. O Senhor pediu Isaac, Abraão. Sabe o que Abraão falou? Eis-me aqui. Na verdade, Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Sabe por quê? Surgiu uma idolatria no coração do pai da fé. E qual que é essa idolatria? Qual que é o nome dela? Isaac. Qual o significado de Isaac? Riso. Escuta o que eu vou dizer aqui. Nós temos que tomar cuidado com as nossas conquistas, com os nossos risos, porque muitas vezes eles podem se tornar... Me dá o seu filho. E Deus é enfático, né? Para que Deus falar isso com ele? Me dá o seu filho, o seu único filho, e leva durante 3 dias. Durante 3 dias. A caminhada até o Monte Moriá. E isso é simbólico e profético, porque os estudiosos entendem que foi naquela colina de Moriá que Jesus, Filho de Deus, foi sacrificado. Sim, foi ali no Monte Moriá, naquelas montanhas que o templo de Salomão foi construído. E muitos anos antes, Abraão estava ali entregando o filho. E na verdade, não foi preciso Abraão sacrificar o filho, sabe por quê? Naqueles 3 dias de caminhada. Isaac, a idolatria já tinha morrido no coração. Irmãos, diga assim, enganoso é o coração. Diga para a pessoa que está do seu lado, cuidado com o seu coração. Não se abeste. Cuidado. Lembra de Jesus? De vez em quando eu gosto de pegar na igreja que não é minha, sabe? Porque eu falo umas coisas assim e sai vazado, né? Depois o pastor Denilson resolve, o pastor Juninho. Mas, vocês lembram de Jesus na quinta-feira, lá no Getsemane? Quantos lembram de Jesus? Irmãos, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando de Jesus um dia antes da crucificação. O que Jesus estava gritando ali, irmãos? Jesus orou 3 vezes. Diga 3 vezes. Em 3 dos evangelhos, nós temos a narrativa do Getsemane. E um deles, confere lá Mateus. Mateus fala que Jesus orou 3 vezes, por 1 hora cada vez. E sabe o que aconteceu? Como é que é seu nome, irmão? Lucas. Mateus fala assim, orou 3 vezes, 1 hora cada vez. E sabe o que Jesus orou? Está lá. A mesma coisa. Sabe aqueles meninos que chegam assim, os filhos assim, que querem uma coisa com você? Pai, ô pai, me pede. Não, meu filho. Ô pai. Jesus estava lá com o pai. Pai, eu estou aqui, né? Estou aqui para cumprir sua vontade, mas vai ser muito difícil, pai. Está muito apertado, pai. Eu estou angustiado, pai. Será que não tem uma outra? Sim ou não? Vamos parar de romantizar, tá? Jesus. Para mim, isso demonstra que ele é muito mais Deus. Quando a gente coloca áureas, um super Jesus, na pessoa do nosso Jesus, na verdade a gente desqualifica ele. Eu sou muito mais o Jesus, que estava ali ralando. Como diz o escritor de Hebreus, diga Hebreus 5:8. Diga Hebreus 5:8. Tem uma outra heresia aí que o pastor Denilson vai ter que resolver com você. O escritor de Hebreus diz assim, olha, Jesus teve que aprender a obedecer.
por meio das coisas que... Então, se ele teve que aprender, é porque, como homem, estou falando como homem, ele não sabia. Está lá. Pelo sofrimento ele aprendeu. Então, no Getsemane ele está lá, por 3 vezes. Pai, se for possível, passa. Ô pai, tudo bem. Não, Isaías fala que eu tenho que sacrificar, amém. Isso, glória a Deus. Mas, Senhor, Tu és Deus, Tu és soberano. Quantas vezes o Senhor mesmo, eu citei que o Senhor pediu Isaac para Abraão, depois o Senhor liberou. Quantas vezes ia acontecer muitas coisas, mas por causa da oração do Senhor, o Senhor mudou a história. Jesus estava lá, mas aí como que ele terminava a oração? Irmãos, o importante é como você termina. Diga para a pessoa que está do seu lado, o importante é como você termina. Deus não quer super homens, nem super mulheres. Ele quer os homens e mulheres que sabem e conhecem e vivem o propósito, mesmo que seja sangrando, chorando. E estava difícil para Jesus, e estava sim. Não foi fácil. Não foi o 7-1 da Alemanha sobre o Brasil. Não. Foi prorrogação. Foi pênalti. 20 pênaltis para cada lado, até o Gandula bateu o pênalti para definir. Foi difícil. Lucas diz que a angústia de Jesus era tão grande que ao invés de sair água, saiu sangue. E ele se submeteu. Ele se submeteu. E nós precisamos de nos submeter, porque muitas vezes a voz, a dimensão do chamado, da revelação, daquilo que você tem que fazer hoje, ele vem no alto, no topo das árvores de bálsamo. As árvores de bálsamo, elas têm em média de 15 a 20 metros de altura. Você tem que ter ouvido no seu coração para captar. Sim ou não? Há uma unção para ser liberada a seu favor. Com seu ouvido natural você não pode alcançar. Aleluias. E o Senhor disse, ó Davi, você não tem muita coisa para fazer não. Quando você vê a marcha de Adonai no topo das árvores de bálsamo, você mova-se. Irmãos, grandes problemas nossos, inclusive de pastores, é que nós queremos mover sem que Deus não moveu. E eu sei que é difícil. E esse foi o problema de Saul, sabia? Sabe por que o Senhor disse para Saul assim, é melhor obedecer do que sacrificar? Porque Saul sacrificou. E sabe por que Saul sacrificou? Porque os soldados estavam deixando Saul. Ele deixou o sagrado. Ele deixou aquilo que tinha que ser feito. Ele deixou de obedecer o profeta, que o profeta falou assim para ele, eu vou descer para o sacrifício. O tempo foi passando, a coisa foi ficando difícil. O soldado foi espalhando. E sabe o que Saul fez? Então, eu vou sacrificar. Eu preciso de juntar a galera aqui. Eu preciso de trazer uma unção aqui, nem que seja estranha. E sabe o que aconteceu? Logo depois que Saul sacrificou, 1 minuto depois Samuel chegou. Você precisa de ver primeiro a marcha do Senhor no topo das árvores de bálsamo. Bálsamo, ela tem um poder medicinal poderoso. Nós precisamos da medicina de Deus.
para lutarmos e para vivermos, e para executarmos, e para vivermos e realizarmos o nosso chamado. Eu estive olhando, pesquisando, bálsamo, ele é poderoso para curar artrite e reumatismo. Artrite e reumatismo ataca os nossos membros superiores e os nossos membros inferiores. Eu não sei se você já teve. O Senhor está curando a minha esposa, né? E eu estou lá, lutando, guerreando, mandando embora, chutando balde e rejeitando e profetizando. E graças a Deus está indo embora, né, meu amor? E, gente, que é difícil mais estar com alguém com dor. Nos braços, nos joelhos, aqui na bacia. Não tem coordenação. Sem unção, não tem coordenação no exército, pastor Denilson. Não tem vibração, não tem prazer, não tem mobilidade. Nós precisamos do Senhor no topo das árvores de bálsamo. Para mim e para você é muito difícil. E você pode alcançar só através de uma coisa, com os ouvidos do seu coração. E isso se faz no secreto. Isso se faz na intimidade. Isso se faz às vezes, é possível fazer isso às vezes até em movimento, mas você tem que ser como Davi, você tem que ser o homem da tenda. Diga, Davi era o homem da tenda. Ele levou a tenda para pertinho da casa dele. Leia a Bíblia, você precisa ler a Bíblia. Ele construiu uma tenda do ladinho da casa dele. E por isso 7 vezes por dia ele estava lá, diante da arca. Era o homem da intimidade. Ele adorava ao Deus de Israel, constantemente. Era um fominha, como diz o Marcelão. Ele era fominha de Jeová. E ele tinha uma sensibilidade poderosa no coração. Irmãos, nós precisamos dessa unção. Porque as árvores de bálsamo nos fala de outra verdade. Ela nos fala de vigas, ela nos fala de colunas, e ela nos fala de construção. Elas eram usadas para construção. Vigas e colunas resistentes. Moradia. Nós precisamos. E só Adonai pode fazer isso para você, irmãos. Um dos erros da igreja e de muitos homens de Deus hoje é que nós queremos fazer coisas que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Eu gostaria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Colocasse a mão no coração.